Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Doutor Financeiro. Aqui o papo é com você, empreendedor. A nossa missão é transformar você em um empresário de verdade através de uma gestão financeira eficiente e profissional. No episódio de hoje, estou trazendo aqui o meu xará, Lucas Padula. Como que você está, Lucas? Tudo bem, Lucão. Muito feliz de estar aqui com você e com toda essa audiência maravilhosa que você traz. Show de bola. O Lucas, pessoal, ele é fundador da 12 Solutions. Ele é especialista em automação e inteligência de negócio. O que é isso, Lucas? Explica pra gente, o que você faz? É verdade. Muita gente fica com dúvida nisso. Eu falo que eu trabalho com inteligência de negócio e pergunta, negócio é inteligente mesmo? Que negócio é esse? Mas é o jeito que você trabalha com a gestão dele. Através de dados, baseado em tomadas de decisões estratégicas, utilizando sempre ferramentas que maximizam tudo que a empresa precisa, né? Então maximiza as pessoas nos processos, maximiza os lucros, maximiza o faturamento, maximiza a redução de custos quando precisa, claro. Perfeito. Então tudo que não se mede não se melhora, né? Exatamente, com certeza é isso. Show. E me fala uma coisa, qual que é a principal dor, aquela mais recorrente que os clientes chegam para você no primeiro momento? Cara, embora eu seja uma empresa de inteligência de negócios que vende um resultado muito alto, 90% das vezes chegam para mim com uma dor, e é a dor na contratação. Eu não consigo contratar gente, não dá tempo de eu fazer as análises que eu queria fazer, não consigo chegar num resultado, não tenho uma metodologia pronta. Então, é através da dor que ele chega ali, preciso automatizar esses processos, depois ele vai falar de resultado. Perfeito. Primeiro tem que lidar com a dor principal aí, que provavelmente é execução de rotinas diárias, né? Que aí realmente é um trabalho automatizável. E me conta uma coisa, você iniciou um projeto, como que você faz? Você mapeia o cliente, entende os processos, vai pela conversa dele, como que você inicia o seu trabalho para identificar de fato aonde que está a dor principal dele, a causa, que processo deve ser automatizado primeiro? Lucão, olha, eu juro pra você, eu gosto de pegar clientes que já são da Doutor Financeiro, por exemplo, que já tem um cara de processos lá dentro, já entendeu como que ele tem que fazer para captar os dados, qual que são as rotinas que ele tem que fazer, já tem valor, né, já vê valor sobre isso. Por quê? Depois que já está tudo mapeado, é muito fácil da gente colocar uma automação, um RPA, que é a parte de robotização, que hoje pode ser utilizado com inteligência artificial, por exemplo. Então, conversar com o cliente, entender, ter uma pessoa que já mapeou isso, faz total diferença na hora de automatizar. Eu não consigo automatizar nada que não tenha processo. Perfeito, isso aí. Então, quanto mais simples, melhor, né? Exatamente. Exatamente. Aí a pessoa começa a enxergar, cara, eu pago uma pessoa só para entrar e baixar um relatório na internet. Eu pego esse extrato bancário e digito na mão, num sistema. Aí que quando ele começa a entender que tudo que uma pessoa faz ali para ele é automatizável, ele vem para mim e fala assim, Lucas, realmente dá para uma máquina fazer para mim? Eu falo, lógico que dá, cara. Primeiro tem que pensar no processo. Exatamente. Primeiro ele tem que entender o fluxo da informação dentro da empresa. Exatamente. A gente vai pegar um robô, né? É um boot, né, que você faz na internet, que você vai falando para ele, olha, todo dia de manhã você vai abrir tal site, baixar o relatório de tal maneira, vai pegar esses dados aqui, vai processar esses dados e vai devolver essas informações para mim. Quais informações? Quais eu quiser. Exatamente que o Júnior faria lá para você, pegando a informação. Porém, trazendo. esse cara não falta, não tem férias e tá trabalhando 24/7. Show de bola. Exatamente. Me fala, Lucas, o seguinte, ó. Quando o cara tá começando, comecei um negócio, qual que é? Ele geralmente começa com planilha. Certo. Tá lá com a planilhinha, bonitinho. Eu recomendo que o cara comece realmente com a planilha, porque, cara, tem que começar de algum lugar. Qual que é o insight? Quando que ele tem que melhorar? Quando que ele tem que sair dessa planilha? Quais são as dores que fazem com que ele perceba isso, que ele tem que tornar o sistema de informação dele mais robusto? É o seguinte, olha, se você começou a fazer muito PROC V, PROC X, PROC Y e vai para cima e para baixo, coloca o índice ali, não consigo mais dar conta de
puxar tanta informação, não consigo mais tirar insight nenhum disso aqui. Já tá na hora de você colocar mudar aqui, melhorar a sistematização, tá? E vou sair comprando software mais barato? Não, você não vai sair comprando software mais barato. Você vai falar com o seu consultor financeiro, com o seu consultor, alguém que você confie, para ele te ajudar. Porque ele vai saber exatamente o que você mede, por que você mede, de qual jeito você mede. E aí você compra o software certo. Porque hoje no mercado a gente tem um monte de software e sendo bem franco, sendo bem franco, todos fazem a mesma coisa. Um vai ter um botãozinho mais bonito ali, outro vai ter um banco de dados mais bem estruturado, outro vai trazer um fluxo de caixa de um jeito, um vai trazer uma DRE, um vai falar que é uma DRE, mas não é é um fluxo de caixa. Isso aí. Mas você conversando, tendo esse especialista para você trocar uma ideia... Primeiro, eu acredito que tem um primeiro passo, o cara medir alguma coisa e saber o que ele quer medir, né? Exatamente. Seja no Excel, ele começando fazendo lá uma planilha de fluxo de caixa, ele já começa a se ambientar com esse indicador, ele passa a ter necessidade de melhorar a apuração desse indicador. E aí é o que eu acredito, muitas vezes o pessoal gasta muito tempo construindo e pouco analisando. A sacada que eu imagino que você traz para o negócio é que você inverte essa pirâmide, né? Em vez do cara passar 80% do tempo mexendo com planilha, PROC-V, um monte de fórmula, você já vai lá, traz ele direto para o jogo dele analisar e entender. Isso? Como que funciona? Exatamente. Na análise de dados, a gente tem 4 tipos de análise, tá? A gente tem a descritiva, que é simplesmente um número. Eu faturo 100 mil reais por mês. Beleza. Isso aí, eu tô falando pra você uma informação, você não consegue me dizer se é bom, se é ruim, se é mais ou menos, o que tá acontecendo. Aí a gente vai pro segundo escada, que é a diagnóstica. Diagnóstica, ó, eu faturei 100 mil, eu tinha orçado que eu ia faturar 120. Então, o que eu faturei foi ruim. Eu já consigo dar um contexto pra mim. Comparar, né? Beleza. Eu tinha orçado 80, faturei 100. Pô, estourei. Meu lucro ia ser de 30 mil, foi de 40. Nossa, ótimo. Beleza. Depois da diagnóstica, a gente tem a preditiva, que você começa a prever o que vai acontecer no futuro. Né? E por último, a prescritiva, que você não vai só medir no dia a dia, como também vai trazer tendências, falar de coisas... de gargalos que você vai ter na operação, riscos que você vai correr. Então, a prescritiva é o último estágio. O empreendedor tem que começar pelo menos com a descritiva. Tem que ter um número lá o dia inteiro apitando para ele. Depois ele evolui para a diagnóstica. E se ele quiser evoluir para as outras duas, beleza. Mas no mínimo, ele tem que ter a diagnóstica. Certo? Pra saber pra comparar. Isso, que é um jogo, né? É aquele jogo, você tá ganhando, você tá perdendo. Você bate o olho ali, tem um monte de coisa vermelha. Muita gente não sabe, né, como faz uma análise financeira, mas sabe que vermelho é ruim. Então vamos olhar o que tá vermelho ali. Não, e é isso mesmo, porque quando você faz o planejamento, o pessoal acha que não, é um exercício para só quem é grande. Cara, planejamento, na verdade, é a primeira ferramenta de controle que você tem, né? Você fez um plano, você identificou o caminho que você quer percorrer, e aí você consegue, de fato, identificar se você está saindo daquele caminho. Ele é a primeira forma de você comparar se você está realizando aquilo que você tinha se proposto a fazer e trazer um diagnóstico de onde você tem que melhorar. Perfeito, cara. E me fala uma coisa, dentro das atividades rotineiras ali, que você mais enxerga, que você mais trabalha, quais são aquelas... que são que são os temas recorrentes, assim, aquelas atividades repetitivas que você mais trabalha com seus clientes? Cara, eu vim do mundo de contabilidade. A contabilidade tem muita coisa para automatizar. Muitos escritórios ficam lá o dia inteiro pegando o extrato na mão, digitando a informação. Então, se a gente for trazer para uma análise financeira, a gente consegue hoje, através de umas ferramentas como a Open Finance, trazer informação direto do banco para dentro do seu sistema. Você não precisa digitar mais isso, você não precisa. Ou se o sistema não permite isso, provavelmente ele vai ter uma integração com o FX, ele vai ter uma integração com o Excel, por exemplo, que você consegue melhorar o jeito que você coloca o input de dados. Segundo ponto, que eu sempre trabalhei, busca automática de notas fiscais. É o dedo duro lá, para ver se ninguém lá do sul de Minas emitiu uma nota fiscal nada a ver para você, só para pegar
pagar um pouquinho menos imposto. Então, todas essas atividades do dia a dia que você vai juntando na mão, que você vai tendo um gargalo de informação, que uma pessoa precisa ficar lá só cuidando do dia inteiro fazendo isso, já não precisa mais. E é até injusto você fazer isso com a pessoa, né? Porque você poderia estar capacitando ela para fazer um trabalho mais estratégico, falar assim, olha, você tem que olhar esse número aqui, porque se você olha esse número aqui e ele não está de acordo com o que foi planejado, você tem que capacitar tal pessoa, você tem que conversar com tal fornecedor. Então, ele passa a ser só um cara, uma ferramenta que amanhã ficou muito caro, eu vou mandar embora, para ser um gestor, para ser um cara que vai te ajudar realmente no seu dia a dia. Perfeito. Você substitui o braço por cérebro, né? Você Exatamente. passa a pessoa a pensar junto contigo para fazer você melhorar a sua vida, seu negócio e prosperar. Muito bem. E me fala uma coisa, para ficar bem claro aqui para a turma que está ouvindo a gente. Eu tenho uma série de atividades no meu negócio. Cara, tem lá um monte de coisa. Quais são as características para essa atividade poder ser automatizada? O que ela tem que ter já? Primeira coisa, os processos têm que estar sempre bem definidos. E quando eu falo processos bem definidos, as pessoas às vezes não entendem o que é um processo bem definido. Eu faço, então eu tenho um processo. Não, não é assim. É um jeito certo de salvar o arquivo, o mesmo lugar que você vai salvar o arquivo, o mesmo lugar que você vai pegar ele. Você tem que entender que você é inteligente e você consegue ver as nuances. Geralmente um robô RPA não consegue ver essas nuances. Então, o processo comecei do ponto A, passei pelo ponto B, salvei o arquivo como ponto C e devolvi essa informação que veio da linha 4 da planilha Excel que ele baixou. Entendeu? Perfeito, tem que estar tudo passo a passo. Passo a passo, e eu vou só treinando o robô para falando assim, olha, você primeiro vai entrar no site que ele entrava, você vai baixar a planilha que ele baixava, ele vai pegar a informação na linha 4, né, ou a cada quatro linhas ele vai pegar uma informação, vai somar todas as informações e vai mandar por e-mail pro gestor, vai mandar por e-mail pro tomador de decisão. E com aquele número ali, ele vai tomar as decisões. Então tem que ser um processo padrão, repetível mesmo, que seja sempre feito da mesma forma. Aí um robô faz. Exatamente. E hoje a gente está evoluindo tanto com inteligência artificial que já não precisa ficar mais nem tão engessado. Um exemplo que eu utilizo bastante, que está sendo muito utilizado no mercado, são para os advogados que utilizam modelos de contratos, né, com algumas nuances entre um e o outro. Hoje, com inteligência artificial, você pode mostrar o jeito que você trabalha para essa IA, colocar dentro o contrato padrão, um cartão CNPJ da empresa que você quer montar esse contrato e um arquivo ali com nuances que você quer ter, né, parâmetros a mais que você quer ter, e essa inteligência artificial consegue compilar esses dados para você montar bonitinho, já pronto para enviar para o juiz. Isso daí você só faz ali para... Tem que revisar, né? Tem que dar uma revisadinha, né? A inteligência artificial erra com convicção, né, cara? É uma ferramenta ótima, mas quando erra também te convence de coisas absurdas. Cara, mas show de bola. Agora volta aqui. A gente já vai entrar no tema inteligência artificial, que eu acho que é formidável e de fato é uma nova ferramenta que está aí disponível pra gente. Mas volta aqui um pouquinho só. O empresário, a partir do momento que ele começa a entender os números da empresa dele, qual que é a transformação que você enxerga que muda nesse empresário? Quando ele consegue de fato, ao usar a sua ferramenta, usar a sua forma de transferir, de organizar esses dados em informação, qual que é a mudança que você enxerga nos clientes? De mindset, de forma de fazer? Como que você enxerga isso? Tá, Lucas, um dado, 78% dos empresários, uma pesquisa da TOTUS, 78% dos empresários sentem que já perderam algum tipo de oportunidade por não ter informação certa na hora certa. E quando o cara não tem informação certa na hora certa, ele tá assim, tudo guiando o carro sem ter velocímetro, sem saber quanto que tá o combustível, sem não tá nada. A partir do momento que ele começa a enxergar os números com algo descritivo ou algo que tá indicando alguma coisa para ele, ele começa a ter muito mais facilidade em empreender. Então, gargalos que ele tinha no dia a dia começam a sumir. Uhum. Ou ele começa a ter certeza do que aquele gargalo está sendo tratado. Perfeito. Não é mais só uma pergunta pro funcionário, assim, você cuidou disso? Cuidei, e nunca sai aquele gargalo. Sempre tem um retrabalho. Então,
essa é a principal transformação. Ele começa a enxergar o mundo, né? Começa a enxergar o... E aí ele pode parar de microgerenciar, ele consegue ter indicadores de performance e sair daquela... Antigamente ele tinha que controlar tudo vendo, né? Sim. E tem uma frase que eu acho que é curiosa, né? Os olhos do dono que engorda o gado, mas não é o físico, né? Ele pode estar vendo um indicador, pode estar vendo de longe, da casa dele, e tá acompanhando o gado dele também para ver se esse gado está engordando. Muito bem. Doutor, agora vamos lá. Tem um mito, né, que eu já peguei com vários clientes, que contrata o sistema que resolve. Ah, cara, vou contratar o sistema e resolver minha vida. Como que você enxerga isso? Cara, isso é o maior erro. O maior erro que uma empresa pode fazer é contratar um sistema sem entender o porquê que aquele sistema está sendo implantado lá. Tem que estar muito bem alinhado, porque você perde tempo, você perde energia, você traz uma série de processos para dentro do seu negócio que não tem necessidade, né, para implantar aquele sistema. Aí fica tipo um sistema fantasma. Todo mundo quer consultar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, mas ninguém sabe como alimentar, ninguém sabe como que faz. Então, é um processo que eu falo. Primeiro, converse com a pessoa responsável pelo número, vai ser o gestor da área, vai ser os stakeholders, né, as pessoas que estão muito interessadas naquele número. Entenda se isso vai dar um gargalo operacional para eles ter aquele sistema. Entenda se esse sistema é integrado com os outros sistemas de lá dentro, o que eu mais pego são empresas que têm 2 sistemas diferentes e eles não se conversam com o outro. Então, causa trabalho 2 vezes para a pessoa. Por exemplo, eu tenho um caso de uma empresa que ela tem um sistema RP muito forte no mercado, só que ele não calcula os impostos do Brasil, que tem uma complexidade altíssima. Então, o que ele fazia? Ele pegava essa ferramenta do RP dele e fazia um cadastro. Digitou todas as notas manuais lá dentro. Aqui. Uhum. Beleza, agora eu preciso apurar o imposto. Pegava todas as notas e digitava de novo nesse sistema financeiro. De cálculo de imposto, né? Fiscal. 2 vezes a mesma operação. Duplicou o trabalho, em vez de facilitar. Duplicou piorou. E digitando tudo ainda. Então, como que a gente resolveu? A gente foi lá, implementa a solução de busca de notas fiscais, por exemplo, e faz esse que não é uma tecnologia minha, né? Eu não sou ciumento para tecnologia, gente. Eu posso pegar que já existe no mercado e indicar para vocês. Peguei essa ferramenta que pega a informação das notas fiscais e alimentamos 2 sistemas ao mesmo tempo. Perfeito. Eliminamos um gargalo no trabalho manual. Sem contar que tem um errinho do dedo da pessoa, né? Por mais que ela seja boa, ela vai digitar alguma coisa errada. Não é possível, né? Certeza. Lançando nota de um para o outro. Agora vamos lá, você pegou um tema importante. Tem um conceito de ERP e tem os sistemas nichados, específicos para as dores do cliente. Entendo que o ERP é o sistema que integra todas as operações da empresa num único sistema, desde produção, faturamento, está tudo integrado. E tem também a opção do empreendedor ir lá e desenvolvendo sistemas, implantando sistemas específicos para cada uma das dores que ele tem. Seja um CRM, depois ele vai para o sistema financeiro, vai para o sistema de controle de produção e estoque. E aí a grande dificuldade é integrar isso daí. Na sua visão, para o empresário que está começando, qual que é o melhor caminho? É para ele já ir para um ERP ou ele tem que, de fato, começar resolvendo aquelas dores prioritárias com sistemas nichados? Se ele vai direto para o ERP, é muito caro para ele, certo? E vai ter coisa que ele nem vai ainda olhar como algo sistêmico para ele, né? Algo que ele nem vai medir e vai trazer dificuldade para a operação. Porque imagina, você capacita um funcionário para o financeiro, outro funcionário para o PCP, ou às vezes ele mesmo tem que aprender os 2, depois ele tem que treinar esse cara para esses 2 aqui, depois para engenharia, depois para o CRM. Aí já cansou o empresário já, né? E geralmente o empresário, quando começa, ele começa com ali um único lugar ali que ele precisa estar com 200, 300, 400% da sua força, que é na vendas. Perfeito. Aí na vendas a gente tem um CRM. Aí depois começou a entrar o dinheiro, quem administra isso aí? A gente tem um sistema ali do financeiro. Aí depois que tá tudo acontecendo, a minha produção não tá dando conta de atender todas as vendas que tá vindo. Aí eu vou ter o sistema do PCP ali, do planejamento e controle de produção. E aí, qual que é a melhor situação? A gente tem que ver de momento. Perfeito. Certo? E sempre pensar na integração.
E aí que tá muito, muito, muito ligado com soluções prontas de mercados, né? Que já tem as APIs liberadas, por exemplo. Que você pode conectar 2 sistemas de desenvolvedores diferentes, mas através da API você se conecta um com o outro. É completamente possível, é viável e fica mais barato, porque ele vai por módulos. Perfeito. E vamos lá. Escolhi um sistema. Vou implementar ele. Quais são os erros mais comuns que você enxerga, que você vê na prática, que o pessoal cometeu na hora de implementar esse sistema? Cara, isso é complicado de falar pra você, viu? E assim, escolher um sistema, case-se com ele. Troque sua esposa, mas não troque seu sistema, de verdade. Patrícia vai ver esse negócio, hein, cara? Minha mulher vai ver e vai ok. Mas é isso, cara, porque é uma energia gasta para você fazer, você tem que ter muito controle de processo, você vai ter que parar suas operações alguns dias para entender certinho de como aquele sistema funciona, como preencher aquele sistema, criar procedimentos de que nós vamos preencher o sistema sempre assim, com esse ponto e vírgula, com esse tracinho nesse lugar, porque esses insights aqui que eu vou tirar na hora de colocar dentro de um painel de controle, um dashboard, para tirar os insights, esse tracinho vai fazer toda a diferença. Então, se você gasta muita energia colocando um sistema, para que 3 meses fala assim, cara, esse sistema não é nada que eu queria, vou trocar para outro. Você pegou esse trabalho todo que você teve e fez assim, ó, jogou no lixo. Jogou no lixo, isso aí. Cara, e eu concordo, cara. Case-se com o sistema. E tem uma outra sacada que eu falo para muitos clientes também, que é, cara, não tenta fazer o sistema se adaptar a processo ruim. Se você tem um processo ruim, primeiro, usa o processo do sistema, que esse processo já é bom, ele já serve, já é padronizado. E se o sistema atender de 70% a 80% da sua operação, já está ótimo. Tem muito cara que trava, fala, meu RP é ruim, meu sistema é ruim, porque não pega um detalhezinho da minha operação. Quando na verdade, cara, você se adapta a ele e saiba que nenhum sistema é ótimo, né, cara? Você sempre vai ter coisas que você vai gostar e não gostar em todos os sistemas. Nunca usei... Sair de SAP para sisteminha pequeno caseiro, cara, não interessa. Todo sistema vai ter os seus lados bons e ruins. Agora vamos lá. Qual que é o jeito certo, então, de fazer uma implementação de um sistema numa empresa, Lucas? É 100% com planejamento de projetos. 100%, não tem como. Você vai ter que ter cronogramas, sprints, né? Semanas de planejamento, né? Um dia para planejamento, roda tudo que você planejou para ver se você conseguiu implementar tudo. Não conseguiu, entende o que aconteceu de errado e planeja mais uma semana. E assim vai, você vai colocando ele aos poucos. Esse é o melhor jeito que eu já consegui trazer, porque você vai dando complementos, né? Micro atividades para que as pessoas já irem testando o sistema, já irem se adaptando. E aquele negócio de eu ficar rodando 2 sistemas ao mesmo tempo? Qual que é a sua opinião? Porque eu tenho muito cliente que fala, não vou abandonar o meu sistema ainda. Aí eu vou ficar rodando o sistema velho e o sistema novo em paralelo. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, ele já tá errado porque ele tá trocando de sistema, né? Mas quando não é mais viável, o sistema vai parar de funcionar, ou o cara que desenvolveu o sistema não faz mais nenhum tipo de atualização, vai parar do tempo da gente, não tem o que fazer. A gente tem que fazer. E eu acredito que ele tem que rodar esse segundo sistema enquanto ele não se sentir seguro com as informações que tem no novo. É uma garantia absurda. Se você for ver, eu no escritório de contabilidade, eu ainda tenho o sistema que eu utilizava lá em 2015. Mas isso não gera ineficiência de você ter que ficar atualizando 2 sistemas? Não, porque gera retrabalho? Você vai rodar os 2 ao mesmo tempo enquanto você está implementando o outro, e depois você só vai deixar o sistema ali para que você consulte o passado. Dado legado, isso aí. Exatamente, porque daí você precisa ter essas informações. Tá? Última pergunta desse bloco, cara. Quais são os sinais de alerta que o empresário tem que ficar de olho para saber que ele precisa de fato ter um sistema melhor, uma automação de processo? Quais são os sinais visíveis para ele no dia a dia? Cara, se você está deixando de vender para ficar alimentando seu sistema, para ficar alimentando sua planilha, é porque tá errado. Alguma coisa tá errada. Porque você não tá ganhando dinheiro, você tá... Deixou a alma do negócio fugir para ficar na burocracia, né, cara? Exatamente. A burocracia não serve para isso. Agora vamos lá. A parte que eu queria falar muito com você nesse programa é sobre a tal famosa IA, Inteligência Artificial.
Como que isso muda o jogo, Lucas? O que que esse negócio traz, esse chat GPT, esses outros bots, essas outras inteligências aí? Como que isso muda o jogo? Cara, muda completamente o jogo, tá? Quando a gente tá falando de IA, a gente não tá falando de uma coisa nova. IA existem há muito tempo, né? Que são os famosos boot que a gente sempre utilizava, fazer RPA, que é gravar a tela aí clicando. Isso a gente já podia trazer como uma revolução já utilizando IA. Só que, hoje em dia, o que mudou? Que agora ela é generativa. Antes dela era booleano, né? Sim ou não. Então, agora ela consegue ter uma linha de raciocínio igual a uma pessoa. As mais recentes é impressionante o que ela consegue fazer, tá? E hoje, se você ainda não utiliza a IA dentro do seu negócio, você tá perdendo muito dinheiro. Hoje eu não faço nada sem IA. Vou fazer um orçamento, eu jogo dentro da IA, vejo quantas horas aquele projeto vai criar. Às vezes eu me levo muito mais em consideração o que a IA tá falando do que meu sócio tá falando, tá? Peço para ela já gerar uma DRE para mim, e ela gera automaticamente. Já peço para ela me mostrar qual que é o último resultado que vai ficar na linha, o quanto que eu vou ganhar de dinheiro. E eu utilizo isso aqui para tomar decisão se esse projeto eu vou fazer, se esse projeto eu não vou fazer. Me dá um exemplo mais específico, cara. A gente precisa ser prático para ensinar os caras ali do outro lado a usar no dia a dia. Pensa no empresário pequeno. Tá tudo em Excel ainda. O cara não tem nenhum sistema, tá começando, tá em Excel. E ele quer saber se o resultado dele tá bom. Que ferramenta que ele já pode usar hoje e como que ele faz esse prompt para analisar isso? Me dá um exemplo prático. Tá, se você vai usar o chat GPT, por exemplo, você vai pegar, vai clicar no maisinho ali dele e vai jogar a sua planilha Excel dele. Jogou a planilha Excel, ele vai analisar esse documento. Beleza. Vai lá e coloca sua missão, sua visão, seus valores, coloca aí o quanto que você pretende crescer no próximo tempo. Vai colocando, ele vai te respondendo algumas coisas, mas você ignora isso. Depois você vai pegar e vai escrever ali, depois que você subiu todas as informações, você vai pegar e vai escrever ali: me ajude com um diagnóstico da minha empresa, um diagnóstico financeiro da minha empresa, de acordo com os dados que eu passei para você, o quanto que eu consigo crescer. Quais são os gaps que eu tô tendo aqui do meu negócio? Será que eu tô perdendo dinheiro com a precificação que eu tô tendo? A IA vai te responder tudo o que você precisar saber. É claro que não com uma profundidade de um especialista financeiro, mas ela vai te dar um norte. E aí você chega para um especialista financeiro como o Lucas e fala assim: ó, IA me disse isso, faz sentido para você? Ele vai falar: olha, faz sentido. Vamos tentar fazer dessa forma aqui? Vamos mostrar como eu acho, cara, eu concordo 100% contigo, cara. Quem não tá usando a IA tá perdendo tempo e tá deixando uma baita oportunidade para trás, cara. Eu mergulho de cabeça nisso, faço isso que você tá falando, mas eu acho que o mais legal de você usar essa ferramenta é quando de fato você vai aprofundando o entendimento. Quanto mais você consegue ter já pré-concebido dentro da sua cabeça o processo que você usa, a sua estratégia comercial, qual que é a sua rotina, como que é o seu mercado. E aí sim a IA é uma ferramenta fantástica, cara. Quanto mais você consegue explicar para ela as nuances do seu negócio, e é óbvio, né? Isso daí não tem nenhuma IA que vai resolver. Entender o seu mercado, entender as dores do seu cliente, saber como chegar lá, isso esquece. A IA vai dar uma respostinha pronta. Mas se você usa já nesse nível de jogo, cara, eu vou falar pra você. Às vezes ela erra, tá? E erra bonito e te convence que o errado tá certo. Só tem que tomar esse cuidado. Mas vamos lá, Lucas. Papo reto agora. Um empresário que nunca usou a IA, nunca abriu o chat GPT, nunca mexeu com esse negócio. Qual que seria o primeiro passo, assim? Qual que é a primeira experiência que você sugere que ele tenha para ele começar a usar essa ferramenta? Cara, a primeira experiência que você vai ter não vai ser nem no chat GPT. Você vai agora entrar e escrever Gemini no Google ali. A inteligência do Google, você vai utilizar ela de graça, tem acesso no Google e você já pode ir testando. Acho que a de graça hoje é a Flask 2.5 que eles estão utilizando. Você já consegue utilizar e é uma IA fantástica. Eles utilizam toda a base de dados por trás do Google, então ela consegue resumir vídeos do YouTube, consegue trazer muita inteligência na parte de pesquisas. É excelente para estudar. Show. Não, e já tá lá, né? Quando você pesquisa no Google já aparece já o resuminho, né? Sim, esse resuminho é feito pelo Gemini. Aquele resuminho todo. E esse papo que a IA vai substituir o ser humano, que vai acabar com o nosso emprego? Como que você enxerga isso? Me conta aí.
Cara, eu tenho uma visão assim que qualquer tecnologia que surja vai ter um impacto em empregos, tá? Então, quando lá na Revolução Industrial, quando teve a locomotiva, e vai substituir todos os empregos. Revolução Industrial, vai substituir todos os empregos. E assim foi, estamos aqui trabalhando sempre. O que acontece é que as empresas se reinventam, né? As pessoas se reinventam. Logo a gente vai precisar passar por mais uma reinvenção, talvez não ser mais um trabalho tão dedicado, tá? Mas trabalhos mais estratégicos no dia a dia. E sem falar que eu ainda não senti que a IA é capaz de substituir a interação humana. Então, se você está no ramo de vendas, por exemplo, eu acredito que vai ter uma queda para vendedor ruim, que só responde pergunta, que é só não é nem vendedor, é tirador de pedido, mas ainda assim vai ser uma profissão que vai cada vez mais ser valorizada, mesmo com a IA crescendo. Não, cara, isso é muito doido, né? O papel do vendedor ao longo da história, né? Antigamente você ia no mercado e você ia comprar um carro, o vendedor tinha as informações do carro mais do que você. Hoje, você já vai comprar um carro, você já pesquisou, você já tem mais informações que o vendedor. Então você torce para ele ficar calado, para não falar nenhuma coisa errada, porque vai tirar o seu momento de venda. E eu aposto muito que com a IA, esse relacionamento de vendas principalmente, essa relação humana em qualquer área, né? Mas principalmente em vendas, vai ser cada vez mais forte. Porque, de fato, a informação está cada vez mais acessível e o que vai fazer você comprar de alguém é gerar, de fato, uma confiança. Imagino que isso vai refletir em outras áreas também, né? Mas vamos lá, Lucas, a gente está chegando no fim, cara. A gente poderia ficar aqui batendo o maior papão, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer. No médio e longo prazo, a IA, ela vai estar em todos os negócios, nessa parte financeira ou não? O que você enxerga de barreiras ainda para a adoção da IA nas atividades rotineiras de uma empresa? Cara, eu acho que foi o Bill Gates que falou se você vai estar na internet daqui a uns anos ou você não vai estar mais nos negócios, né? Agora isso vale para IA também. Ou você começa a utilizar a IA ou daqui a pouquinho sua empresa vai ficar obsoleta. Tá? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Isso aí veio forte e as aplicações são inúmeras. O prompt ali que você vai fazer as perguntas diariamente é só a beiradinha do iceberg que a IA proporciona de transformação na sua empresa. Show. Doutor, vamos lá, a gente tá terminando, cara, você é parceiraço, a gente poderia ficar trocando ideia aqui, várias coisas que a gente já veio conversando ao longo do tempo. A gente teve que resumir aqui em algumas poucas perguntas. Mas vamos caminhar para o último bloco, que é para você responder com a primeira coisa que vier à sua mente. Perigoso. São algumas perguntinhas para você falar. Eu sei que você é jovem, você é meninão, tá aí, menos de 30 anos, mas você já tem uma trajetória aí empresarial, já tá trabalhando já há bastante tempo, empreendendo. Se você pudesse dar um conselho ao seu Lucas mais jovem, eu sei que não é muito mais, não é bebezinho, mas andando alguns aninhos para trás, uns 2, 3 anos para trás, qual conselho você daria para ele? Cara, consistência é muito melhor do que talento. Seja consistente no que você faz, Lucas. Sem dúvida, né? Isso aí. Repetição é a mãe da habilidade. Sim. Sem ela não tem como se desenvolver nada. E segunda perguntinha, qual o livro obrigatório para todo empresário, para todo empreendedor? Cara, o livro que transformou eu recentemente, né? Que recentemente eu falo de 4 anos para trás, até meu mindset, foi a arte de fazer o trabalho, o dobro do trabalho na metade do tempo. Cara, isso eu não conheço. Esse é da metodologia Scrum, né? Que explica, né, os primórdios da metodologia ágil. Né? Isso melhorou muito minhas entregas, melhorou muito o jeito que eu me relaciono com o trabalho. Mas vamos lá, dá um spoiler aí, cara. Esse livro eu não li, mas me dá um spoiler. O que são os 3 ensinamentos que você tirou dele? Tô curioso, agora eu vou colocar na minha lista. Cara, esse livro aqui é do... eu não vou lembrar o sobrenome dele, que é meio difícil de falar. Jeff Stander, alguma coisa assim. Ele conta, né, no começo do livro dele, como ele assumiu o projeto de trazer o software para dentro do FBI. Caraca. Tá? E você acredita que o que aconteceu no 11 de setembro era completamente previsível?
Porque eles tinham todas as informações que precisava para não acontecer esse negócio, né? Não acontecer esse atentado. Só que tudo isso ficava numa biblioteca gigante, com um monte de livro, com as informações que não se colavam, não tinha esse trabalho de mapeamento. Eles iam ter que abrir 4, 5 páginas diferentes para conseguir chegar nisso. A partir desse momento, eles começaram a sistematizar o projeto do FBI. Foi o departamento do FBI. E foi um dos piores fracassos do FBI. Porque ficaram quase 7 anos sem conseguir entregar nada. Então, chegou esse cara, né, com essa metodologia, o Scrum, que é uma analogia ao jogo de rugby, se eu não me engano, né, quando faz um ponto, é esse que eles gritam, alguma coisa desse tipo, né, que mudou o jeito que o pessoal trabalhava lá. Então, um projeto que era gráficos e gráficos de grande, que nunca terminava, né, que nunca chegava no final, ele começou a trabalhar com sprints, né, trabalhos semanais, reportes, reuniões diárias, e isso que ele fez conseguiu fazer com que o projeto do FBI terminasse. Que top. E aí, ele ensina essa metodologia que hoje é muito utilizada em startups, é muito utilizada em desenvolvimento de softwares, né? Porque é um jeito de você trazer rápido. Cara, eu uso bastante. Esse livro eu não conheço, vou colocar na minha lista. Com certeza tem que ler, mas metodologia ágil, cara. Puta, reunião curta, de pé, a stand-up, né? Reunião de pé, eu acho lindo esse conceito, cara. Pra você não ter nem tempo pra sentar, cara. Vai lá, 5 minutos você tem que falar o que você quer, objetivo, acabou. E tiro curto, cara. Não adianta você ficar mirando muita coisa longe, processos trabalhosos, é tiro curto. Objetivo longo prazo, mas tem que agir agora no curto prazo. Show de bola. Agora vamos lá, terceira perguntinha. Um hábito que mudou a sua vida? Um hábito que mudou minha vida foi, cara, planejar mais antes de agir. Antes eu era muito tiro curto, porque eu não planejava o que acontecia. Era, vamos lá, vamos fazer. E vai, e começava uma coisa a embolar a outra, por falta de planejamento a gente não ia. Tem muita gente que trava na hora do planejamento, eu já era o contrário. Agora que eu consigo planejar, isso dá um volume, dá uma certeza, dá uma confiança muito melhor do que eu estou fazendo. Né? E olhando os meus dados, olhando no que eu tô acertando, olhando no que eu tô errando, sentando com pessoas com mais experiência do que eu, com pessoas que têm mais bagagem do que eu, para escutar elas, uma escutativa, entender o que elas, como elas fizeram, como elas podem me ajudar a chegar lá. Isso me ajudou demais, né? E é por isso que eu tô tirando essa empresa do papel, é por isso que ela consegue dar tanto valor. Porque o que eu vendo para vocês é o que eu prego no meu dia a dia, o que eu faço no meu dia a dia. Show! Perfeito. Qual é a ferramenta indispensável para uma gestão? Uma ferramenta indispensável para uma gestão é alguém que entenda de gestão dentro do negócio. Cara, eu posso falar para você que você vai comprar o software X e esse software vai analisar tudo para você, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Mas se não tiver o cara com a sensibilidade no negócio, o cara que consiga transmitir esse dado para você, não vai adiantar. A maior parte dos problemas dos softwares tá com um problema na pecinha entre a cadeira e a tela do computador, né? Que é a pessoa que está operando. Então, isso aí é indispensável e é difícil replicar. Show. Agora vamos lá, última perguntinha aqui. Primeira coisa que veio à sua mente, hein? Qual que é a frase que te motiva todo dia? Seja 1% melhor do que você foi ontem. Você com você mesmo. Bom, pessoal, aqui a gente infelizmente tem que acabar, né? Senão o pessoal do estúdio aqui vai ficando bravo com a gente, que a gente vai alongando muito. Lucas, obrigado pelo bate-papo. Cara, tenho certeza que você vai voltar aqui mais vezes pra gente continuar essa conversa. Agora me fala, como que o pessoal te encontra? Olha, eu tenho o meu Instagram, que é @12bsolutions, ou o meu site, www.12solutions.com.br.
Vou esperar lá, vou ter meu WhatsApp e vou adorar bater um papo com quem quiser comigo ali. Não, show de bola. Vai ficar disponível aqui também no link, na descrição. Cara, muito obrigado. E pessoal, até o próximo bate-papo aqui do Doutor Financeiro. Valeu, muito obrigado.